Resolvi fazer outro modelo de vídeos aqui para o canal. Vou fazer vídeos gravados mais objetivos, focados em determinados assuntos, e hoje resolvi começar com esse falando sobre mempool.space, sobre esse site, pessoal. É um explorador de blocos, na verdade, mas é um site normal que você entra, você consegue acessar, e vou explicar exatamente como funciona de forma detalhada, simples, para você aí que assistir esse conteúdo conseguir entender e deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se não for inscrito ainda. Meu nome é Cindy, seja muito bem-vindo. Esse é o mempool.space, pessoal. Aqui é um explorador de blocos do Bitcoin. Agora estamos no bloco 890.274. Você consegue ver que estamos praticamente sem nada na fila, com apenas esse bloco aqui, com essas transações pendentes. Está com a fila realmente tranquilíssima, taxas de 1 satoshi para você fazer suas transações aqui, tá tranquilo demais. Momentos como esse são os ideais para você, inclusive, usar a rede Bitcoin, porque sempre que você precisar mudar o estado da rede, alterar o estado da rede blockchain Bitcoin, você vai precisar pagar a taxa da rede. A taxa é essa aqui, ela muda de acordo com a urgência das pessoas. Quanto mais gente está usando, as pessoas vão pagando mais taxas e existe essa fila, ó, esse bloco aqui. E agora a gente está vendo assim bem tranquilo, mas tem momentos que o cenário é completamente diferente, tá? Então, esses aqui já foram blocos que foram minerados, ou seja, encontrados e registrados nesse livro razão, esse registro público, auditável, transparente e imutável, que é a rede Bitcoin, que é a blockchain Bitcoin. Você consegue ver as transações, ó, 1.213 transações nesse bloco, com a média de 1 satoshi por V-byte por quantidade de dados, né? É isso que importa aqui dentro do bloco. Você, vou fazer uma transação dentro do bloco, que eu vou registrar uma transação, como você pode ver aqui que tem 1.213, e o valor da transação ele não interfere. O que interfere são quantos dados tem na sua transação. E isso você consegue analisar aqui certinho, ó. Por exemplo, com essa visão aqui do bloco, que entrou mais um agora e continua entrando, é uma média de 10 minutos a cada bloco que é minerado. Então, esse site, pessoal, o mempool.space, é um projeto de código aberto, é um dos melhores exploradores de blockchain que existe hoje e é gratuito, qualquer pessoa pode utilizar. Vou explicar certinho, então prepara a pipoca aí que esse conteúdo aqui tá cheio de informações relevantes. Então, ó, aqui já explicando que esse amarelo, que às vezes tem muito mais, tá? Normalmente, várias vezes tem muito mais. Agora tá com 325 transações aqui pendentes. E então, quem tá mandando agora suas transações, ó, já tá entrando aqui para o próximo bloco para já entrar. E esses aqui já foram minerados, já foram encontrados. Existe a competição de mineradores que ficam fazendo testes de tentativas e erros até que se deparem com a sorte de encontrar um bloco. E é isso que é chamada a mineração. Esse bloco aqui, pessoal, é isso, é um conjunto de transações que vai ficar para sempre registrado nessa cadeia de blocos, que ela é imutável, ela é segura, ela é transparente. E aí existe toda essa ordem aqui que começou do bloco número 0. Então agora nós estamos no 890.275, taxa prioridade alta é como se você fosse enviar nos próximos 10 minutos, prioridade média é como se fosse na próxima meia hora e prioridade baixa é como se fosse na próxima 1 hora. Agora tá tudo na mesma, né? Que a fila tá pequena, tá tudo na mesma, então é isso, isso é uma média do que acontece e a taxa em dólar aqui, ó, 1 satoshi tá mais ou menos 12 centavos de dólar. Então aqui quando a gente vê o ajuste de dificuldade, o que que é isso aqui? Ajuste de dificuldade. A emissão de novos Bitcoin acontecem exatamente aqui na criação do bloco, quando o bloco é encontrado. Sempre que o bloco é encontrado, pessoal, se você clicar aqui no bloco, ele vai ter o subsídio que foi pago para quem encontrou o bloco, e ele é formado
o incentivo do minerador, ele é formado por subsídio mais as taxas. Então, o subsídio agora ele está fixo em 3,125 Bitcoin, 3,125. Esse subsídio, ele acontece o corte pela metade a cada 210 mil blocos minerados. Tudo isso já está programado no código, ou seja, é a inflação do Bitcoin que já é controlada. A emissão de novos bitcoins já é controlada. Então, quando você vê, ó, o subsídio mais as taxas, porque tem esse total de taxa que deu $1.229, mais o subsídio é o total por bloco minerado foi esse aqui, que quem minerou recebeu. Quem minerou tem que ter o poder computacional, que é gerado através de equipamentos que a pessoa precisa comprar, tem também o custo de energia, de manutenção. Então, por isso existe esse incentivo para que as pessoas tenham interesse em minerar, de fazer esses blocos continuarem sendo inseridos, né? A gente está vendo um cenário agora com um bloco aqui pendente, então, assim, um cenário como esse é muito bom para você usar pagando taxas que você queira fazer algum movimento que você estava querendo fazer de, por exemplo, consolidar o seu UTXO. O seu UTXO é como se fosse a sua nota de dinheiro. Imagina que você pode ter uma nota maior, uma nota menor, só que são pacotinhos. E aí você quer ter um pacotinho maior, um menor, e aí você poderia fazer aproveitar um momento como esse para consolidar. Inclusive, corretoras fazem isso. Aproveitam momentos como esse e aí se tornam esses blocos aqui maiores, ó. Você pode ver que dentro de um bloco existem vários quadradinhos pequenos, que são as transações. E aí, quando o quadradinho é maior do que o outro, é porque ele ocupou mais dados que o outro. Então, o bloco, no total, ele tem um espaço de 4 mega. E aí, quando completa esses 4 mega, não tem mais espaço nesse, vai para o outro. Às vezes vai faltando um pouquinho para completar e tudo. E os mineradores, eles selecionam as taxas que vão, as transações que vão ser inseridas dentro do bloco de acordo com quem paga mais. Então, se você tem uma prioridade alta, você paga uma taxa mais alta. Agora, pessoal, tá 2 satoshis, mas na prática, se você for utilizar, ó, a taxa mínima para você usar é 1,00 para você registrar a sua transação no Bitcoin. A minha recomendação seria você botar sempre, tipo assim, se tiver você botar pelo menos 1,01, ou então 1,1. Você quer satoshi, né? Por V-byte. Então, pelo menos um pouquinho, um tiquinho a mais aqui que o 1, só para não ficar no mínimo mesmo, para você, às vezes, não cair no limbo se a taxa subir também. Então, quando você vê isso aqui, ó, é exatamente esse aqui que eu já expliquei agora. Aqui é o bloco que está se formando, que a gente está vendo agora os mineradores selecionando as transações e tudo que estão na fila, qual está ocupando mais espaço, qual está ocupando menos espaço. Deixe seu like aí, se você ainda não deixou, tá? E se inscreva aqui no canal. E aqui você consegue ver o tempo médio dos blocos e o ajuste de dificuldade. Vou explicar isso aqui também. Tempo médio dos blocos, ele se mantém nessa média de 10 minutos. Por quê que ele se mantém? Porque existe o ajuste da dificuldade que acontece a cada 210 mil blocos minerados, que dá uma média de 2 semanas. Então, ele vai acontecer novamente, ó, em 5 dias, dia 5 de abril. E de acordo com o que está agora, vai precisar aumentar um pouco o ajuste da dificuldade para que se mantenha nesse padrão de 10 minutos. Porque o que é que acontece, pessoal? Se a gente tiver muito poder computacional, muito hash rate, que é exatamente o poder computacional, que é o poder que é produzido pelos mineradores através desses equipamentos, seria natural que a rede inserisse, registrasse, minerasse esses blocos cada vez mais rápido. E como o processo de criação de novas moedas, de novos bitcoins, é exatamente nesse processo de mineração, até que tenha sido criado toda a quantidade de 21 milhões, mas que só vai acabar em 2140, até então faltam 5% a ser minerado, mas o resto já foi, né? E aí falta só esse 5%. Então, a gente vai ter esses 5% sendo distribuídos até 2140 e distribuídos para cada bloco que entrar.
e essa média de 10 minutos se mantém exatamente por causa desse ajuste que acontece programadamente no código. Isso aqui vai continuar acontecendo, o código ele é dessa forma, funciona exatamente dessa forma. E como o poder computacional aumentou, a gente vai precisar aumentar também o ajuste de dificuldade para manter nesses 10 minutos. Quando aumenta o poder computacional, não significa que aumentou a quantidade de mineradores. Pode ser que os mineradores tenham aumentado a capacidade computacional. Então, é sobre o poder computacional que nós estamos falando. E aí, como aumentou, vai precisar aumentar um pouquinho. Então, quando a gente fala aqui da memória, ó, mempool, pessoal, vem de memória, de mempool.space vem de memória da pool aqui, como se fosse essa fila, né? É a memória aqui da fila. Por enquanto tá super tranquilo aqui, realmente, 7,62 mega e tem um espaço de 300 mega. Então, isso aqui, quando você olha para esse cenário aqui da mempool, fica parecendo que é tudo uma coisa só, né? Mas não é bem isso, pessoal. Quando você roda o seu Node, quando você tem a blockchain rodando dentro da sua casa, você tem ali a mempool no seu Node funcionando. Você validou as transações, o Node, né, que você tem, validou as transações que estão sendo inseridas, se está de acordo com as regras do protocolo Bitcoin. Se estiverem, se não estiver acontecendo nenhum gasto duplo, que os mineradores vão poder selecionar as transações que pagam mais, essa é a preferência dos mineradores para inserir dentro do bloco. Então aqui você consegue ver, ó, o uso da mempool, como é que ela tá, como é que tá acontecendo aqui o movimento a essa memória. Taxa mínima, essa que eu mostrei já, você pode ver o espaço, né, o uso da memória e transações não confirmadas, que são essas que estão aqui na fila, ó. A soma desses blocos aqui dá as transações não confirmadas. Substituições recentes, o que que é isso? Substituições recentes é sobre RBF, Replace by Fee. Às vezes você fez uma transação, a taxa subiu e a sua foi ficando para trás. Você levou o que se chama de front running. E aí você foi ficando para trás. Vamos dizer que agora aqui está 3 e você botou a transação com 1. E vamos dizer que subiu para tá 3, né? Mas vamos dizer que tivesse subido para 5, 5 aqui, 4 aqui, você botou um. Aí a sua ficou para trás até que volte a ter o bloco validando transações de um para que a sua seja inserida. Só que às vezes você não quer esperar, às vezes você quer que vá logo, você quer substituir pela taxa. Então você tem que ter uma carteira que seja compatível com essa função do Replace by Fee para fazer esse movimento de poder pagar uma taxa maior em cima da sua transação e fazer a substituição pela taxa. E aqui ele mostra as substituições recentes também, transações recentes, o povo que está usando, mandando de uma pessoa para outra e tudo, sem intermediários, sem bancos, sem governo, simplesmente um sistema de dinheiro eletrônico de pessoa para pessoa, enviando, pagando suas taxas aqui, as transações acontecendo e não vai parar. É assim que é. Mempool.space, temos a versão aqui mainnet, que é quando a gente fala de Bitcoin, on-chain, a rede principal. Signet, Testnet 3, Testnet 4 são versões que são usadas mais para desenvolvedores que querem utilizar a rede e sem usar dinheiro de verdade, porque aí você que está desenvolvendo, você testa com os faucets, com Bitcoin que não é de verdade, só na rede de testes, e assim você consegue desenvolver o que você quiser desenvolver sem gastar dinheiro de verdade, o que é bem interessante. Então, quando a gente olha a on-chain mesmo, que é verdadeiramente na mainnet, é aqui, mainnet. Você pode explorar o ecossistema também, pesquisando por carteiras, por transações, por número de bloco, pesquisando tudo por aqui. Não recomendo que você pesquise a sua carteira, o seu endereço ou nenhum dos seus endereços aqui, pessoal. Por quê? Não que o mempool.space seja algo que eu acredite que eles estão fazendo algo de ruim, mas isso aqui é uma plataforma gratuita, né? Então você não sabe quem é que tá de olho nisso aqui. A minha questão é mais em relação à privacidade. Se você quer fazer consultas pessoais em relação aos seus endereços,
O ideal é que você pelo menos rode, faça essa pesquisa num Tor, num navegador Tor, então até na versão do Brave que usa o Tor também, você poderia fazer isso usando o Tor para pesquisar os seus endereços, né? Porque se você pesquisar aqui atrelado ao seu IP, já é uma forma de linkar a sua localização com o endereço que você está pesquisando, então aquela preocupação com privacidade. Então você pode usar o Tor, você pode rodar o seu próprio Node, que inclusive o mempool.space, quando você roda no próprio Node, aparece só mempool. Funciona super, e aí sim você está interagindo diretamente com a rede, não tem essa questão aqui de ter essa preocupação, então o ideal é prezar sempre pela sua privacidade. Então, essa primeira página aqui, passamos por ela, tudo explicadinho. Depois eu vou entrar aqui nos blocos para falar um pouco também quando a gente entra, mas seguindo aqui, ó, acelerações ativas. Acelerações ativas é relacionado com tipo o RBF, que é o Replace by Fee, que eu expliquei agora, mas é da própria mempool.space. Você paga para mempool.space fazer esse processo, é mais caro fazer por aqui, mas às vezes você fez com uma carteira que não tinha essa possibilidade, você não sabe fazer o replace by fee, e aí você acaba que paga por aqui. O ideal é se você fizer com uma carteira como a Sparrow Wallet, que é uma que tem essa função também, ou então outras que tem também, você consegue fazer pagando bem menos, né, com um protocolo que é realmente já nativo do Bitcoin e tudo, mas o Mempool Space também oferece essa opção de acelerar, mostra as acelerações ativas, ó, que só tem uma nesse momento que pagou US$ 14 e o tamanho de 1,34, pedidos na última semana 414, que foram US$ 580 em Bitcoin 0,007 BTC, e o tamanho de dados de Virtual Byte são de KV bytes, né? Aqui nesse caso. Que aí você foi de 311,8. Então você pode ver aqui sobre as acelerações que estão sendo feitas da própria mempool.space. Já continuando aqui, seguindo essa explicação do mempool.space, para que você entenda o que é isso aqui, você possa fazer suas próprias explorações da rede Bitcoin, porque realmente é uma ferramenta sensacional e de código aberto e que eu uso diariamente. Aqui tem as pools de mineração também, ó, que a gente vai falar um pouco mais de mineração, assunto que é bastante interessante também. Enquanto estamos no bloco 890.275, vocês estão vendo que a fila vai aumentando, né? Quando eu comecei o vídeo, estava só com um bloco, foi para dois e vai aumentando aqui a fila, foi aumentando um pouco a taxa. Assim é natural na rede Bitcoin. Então, estatísticas de recompensa a cada 144 blocos. 144 por quê, Cindy? Porque a cada dia nós temos 24 horas e a cada 10 minutos nós temos um bloco, na média. Então, dá uma média de 144 blocos por dia. Então, esse aqui é uma recompensa, uma média da recompensa diária. Recompensa dos mineradores, 37.800.000 aqui. 453 Bitcoin por dia, recompensa total, né, para mineradores, para pools de mineração, que eu ainda vou explicar essa diferença também. Média de taxa dos blocos, cada bloco ganhou quanto em relação a somente as transações que existem dentro do bloco, ó, 3.209, 2.878. Esse aqui tem 0 ponto, a média, né, do dia, 0,0277, que dá 2.312 blocos, que na verdade é a média, transação de média dos últimos 144 blocos. É uma média por bloco dos últimos 144. Então, foi essa aqui de US$ 2.312. Cada um deles recebe isso, mais o incentivo, que hoje é de 3,125 Bitcoin. E aqui a média, taxa paga em média para cada transação nos últimos blocos. A taxa média por transação, que dá essa média agora de $1, né? Mais ou menos aí. Então tá bem tranquilo recentemente, pessoal, as taxas para você usar on-chain. Realmente ajuste de dificuldade aqui, que vai acontecer daqui a 796 blocos em 5 dias.
A estimativa é de aumentar um pouquinho, né, como eu estava mostrando para vocês, e o próximo halving, que é quando vai acontecer o próximo corte da recompensa dos mineradores pela metade, assim como vem acontecendo a cada 4 anos, a cada 210 mil blocos minerados, vai acontecer em 2028, daqui a 3 anos. Então ele traz essa métrica também. E aqui vamos falar mais sobre hash rate, dificuldade, pools de mineração, isso aqui que é um assunto relevante também. Hash rate é exatamente o poder computacional que você que minera produz para fazer essas tentativas e erros, até que você também tenha sorte e encontre o bloco que vai te dar essa recompensa maravilhosa, né? Dependendo do seu equipamento, do seu poder computacional, você vai gerar mais ou menos poder computacional e isso interfere na sua chance de ganhar nessa loteria. Se você jogar com um bilhete, você ganha com menos chances do que se você jogar com mais bilhetes, mas tem que ter a sorte também. Então aqui é a média do hash rate que está sendo gerado, o poder computacional que está sendo produzido na última semana e a dificuldade que tem para você encontrar o bloco, que está em 113,76 trilhões, que na verdade não é isso aqui. Ah, eu tenho que tentar acertar 113 trilhões de vezes para encontrar o bloco. É ainda mais porque esse número aqui ele é elevado a 2, é 2 elevado a 32, então dá bem mais que você precisa ficar nessas tentativas e erros. Hoje a concorrência é alta para você encontrar um bloco, tá, pessoal? E aqui é a média do hash rate, que é como é que ele está acontecendo, ó, a dificuldade, o hash rate, como é que está evoluindo ao longo do tempo, e esse gráfico aqui subindo, ele é diretamente relacionado à segurança do Bitcoin. Quanto mais ele subir, é mais seguro. Então é muito interessante que ele continue subindo aí. E aqui quando a gente olha, ó, sorte das pools, tem esse elemento de sorte também, como eu comentei. Quando tá no 100 é porque foi exatamente o que tinha para ser e tudo aqui. Ele tá um pouquinho tendo sorte, ó. A sorte geral de todos os pools de mineração na semana passada, uma sorte maior que 100 significa que o tempo médio de bloco para o epoch atual é inferior a 10 minutos. O epoch atual é o halving que nós estamos nesse exato momento. Então, aqui, pessoal, as pools de mineração, como você pode ver, ó, Foundry, USA, Antipool, 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 Via BTC, Foundry, Spider Pool, F2, Marapool, Luxor. Você pode ver que a maioria dos blocos são encontrados por pools de mineração. Normalmente é assim mesmo que funciona. Só que a gente tem cada vez mais visto mineradores solo encontrando blocos, e isso é excelente, isso é lindo de ver para descentralização, muito interessante mesmo. Qual é a diferença de você minerar solo e você minerar em uma pool de mineração? A previsibilidade do seu retorno financeiro. Se você minera em uma dessas pools que tem uma frequência de encontrar blocos, você vai ter um retorno do seu custo de equipamento, de energia previsível, porque a quantidade de blocos que foi encontrado por essa pool de mineração será distribuído o subsídio, o valor das taxas, de acordo com o poder computacional que cada minerador gerou e centralizou nessas pools. Então você pode ver que isso aqui é um movimento que existe, que centraliza, você acaba que confia na Foundry Pool, na Antipool, na Via BTC, na F2 Pool, na Mara Pool, que são as maiores, essas aqui. Aí tem essas outras que são menores e tudo. E tem os outros, né? Que são os pequenininhos também. Então, a gente vê aqui blocos, uma semana foram encontrados 1.026 blocos nessa última semana. Quantidade de pools, 20 pools de mineração aqui. Se você quiser minerar em uma pool de mineração, você vai ter essa previsibilidade do seu custo, do seu retorno que você teve com a mineração. E vai ter essa distribuição acontecendo de acordo com o poder computacional que você ofertou para a pool. Se você minerar solo,
você não vai ter previsibilidade nenhuma, você vai ficar minerando o solo, e se você encontrar o bloco, o incentivo todo vai para você. Então, hoje, a gente está falando de um incentivo que ele, em média, é de 260, 270, 280, às vezes US$ 300.000. Se você encontra o bloco minerando solo, você recebe esse incentivo para você. Se você minera na pool, você vai receber proporcional. Então, é muito comum que as pessoas minerem em pools, mas cada vez mais nós temos visto aí mineradores solo arrasando, encontrando blocos, tem sido bonito de ver. Blocos recentes são os últimos blocos que foram encontrados, ajustes, últimos ajustes que foram feitos também. Então, aqui falamos de mineração, de ajustes de dificuldade, que é exatamente, pessoal, a forma que você consegue controlar a inflação do Bitcoin, que é a emissão de novas moedas. Se a gente tivesse blocos entrando de forma descontrolada, sem nenhum ajuste acontecendo, seria uma inflação que não teria uma previsibilidade como existe, que é completamente controlada pelo código que funciona assim, o código do protocolo. Então, aqui falamos bastante, muitas informações relevantes aqui sobre Bitcoin, e tem a Lightning, a rede Lightning, que é uma solução de escalabilidade do Bitcoin. Você vê esse símbolozinho desse relâmpago aqui. Normalmente você vai ver sobre a Lightning, e ela proporciona pagamentos instantâneos, baratíssimos, por sinal, para você pagar o McDonald's, para você pagar o cafezinho, excelente, funciona lindamente, e tem as estatísticas aqui da Lightning também, que é interessante de acompanhar, de explicar, e vou explicar também aqui. Então, capacidade, quantidade de Bitcoin que tem lá na Lightning, que o povo deixa lá, porque assim, gente, o cofre é o Bitcoin. Seu cofre é lá. A Lightning você só bota o dinheiro que você for usar para fazer os pagamentos no dia a dia. A Lightning é para isso, para pagamentos instantâneos, e o cofre é no Bitcoin. Nós, quantidade de nós que existe lá na Lightning também, que é a quantidade de computadores conectados ali com a rede Lightning, se conectando, interagindo diretamente com ela. Canais, o que é que são esses canais na Lightning? É como se você abrisse uma ponte para se conectar com essa rede, para fazer esses pagamentos diretos de pessoa para pessoa. Você pode abrir um canal, eu posso abrir um canal aí com você e fazer o pagamento aí direto para você sem ter nenhum tipo de intermediário. Depois, se a gente quiser, a gente fecha esse canal, então deixa esse canal aberto. E os pagamentos aqui na Lightning, pessoal, eles são imediatos, porque no Bitcoin tem esse tempo de 10 minutos, né? Mas na Lightning eles são imediatos porque as transações acontecem off-chain, e isso é bem interessante porque tem uma camada de privacidade também, porque as transações que ficam registradas de forma pública on-chain no Bitcoin são as transações que você mandou o dinheiro para Lightning e a que você tirou, que voltou para on-chain. O que acontece por lá ficam as provas criptográficas, não ficam as transações claramente do que aconteceu. Se você atuar de forma independente, né? Se você se conectar, por exemplo, com algum desses hubs, aí você perde um pouco da sua privacidade também. Aí vou explicar sobre isso. Mas você pode simplesmente abrir um canal e mandar dinheiro para quem você quiser, para a loja que você quiser, fazer o pagamento para quem você quiser, e vai ser imediato, vai ser instantâneo, funciona lindamente. Capacidade média, aqui é estatística de canais, né? Cada canal tem essa capacidade média de 11 milhões de satoshis, ele tem colocado mais ou menos isso, né? 11 milhões de satoshis. Isso aqui, pessoal, dá uns US$ 8.000 por aí. É para fazer pagamentos imediatos, instantâneos. Caso você faça mais que isso, faz on-chain mesmo, porque aí você vai pagar a taxa do Bitcoin também, que às vezes é um risco maior que você está assumindo de tirar o seu Bitcoin de on-chain para mandar para Lightning. Então, é algo que vale a pena você, às vezes, fazer on-chain mesmo, se for com um valor mais alto, entendeu? Aqui seria mais para valores menores mesmo, a ideia é mais isso, de pagamento imediato, coisas do dia a dia, coisas práticas que você for fazer. E aqui a taxa média PPM, pessoal, isso aqui é como se fosse mais ou menos 0,08% em cima de cada transação, do valor da transação que você vai fazer. É cobrado pelo canal que está funcionando para que você faça essa transação.
Taxa média cobrada por nós de roteamento. Se você é um nó de roteamento, se você se tornou um canal, você pode ganhar essa taxa. E essa aqui também. Essa taxa aqui já não é um percentual de acordo com o valor da transação. Isso aqui é uma taxa fixa. MSAT são millisats, que funciona na prática. 963 millisats é menos de um satoshi. Um satoshi são 1000 millisats. Então é menos de um. É muito tranquilo, gente. Tipo assim, muito tranquilo. As taxas da Lightning realmente são extremamente viáveis mesmo para você usar no dia a dia. 0,08 aqui é menos que isso, né? É 0,0759, tá? Menos que isso, mas arredondando para 0,08. Mas essa outra aqui, que é um satoshi, seria a taxa que você paga para fazer essas transações de pagamentos imediatos, absolutamente sem intermediários. Sem intermediários, pessoal. Você, de pessoa para pessoa. Funciona, tá? Funciona de forma excelente. Então, você quer ter o seu canal, quer cobrar essas taxas, também é uma opção. Quer fazer pagamentos, também é uma opção. Então, é um protocolo. A rede Lightning é um protocolo que existe, que funciona, que ele é descentralizado, ele é inerentemente descentralizado. E quem lucra, no caso, não tem um lucro para os criadores desse protocolo. Eles lucram com patrocinadores, que eu vou mostrar aqui também, que patrocinam a infraestrutura para continuar funcionando, que tem aqui também, que eu vou já mostrar. Mas o protocolo em si, quem lucra no caso é quem está abrindo os canais, né? No caso, pode ser esses hubs aqui, ó. Cada um deles tem seus lucros, porque está ali funcionando como um canal que está recebendo essas taxas. Mas enfim, capacidade ClearNet, que é essa internet que temos aqui no YouTube, que estamos aqui conversando, e que na internet normal, que o pessoal é acostumado a usar, ClearNet é onde tem a maior capacidade, né? Onde as pessoas mais usam. Capacidade Tor, que é nessa rede onde você tem privacidade, onde o seu IP ele é camuflado, então é muito interessante a rede Tor, por sinal. Capacidade da rede Tor é essa em Bitcoin, capacidade oculta é essa menor aqui. Então você consegue ver isso aqui, pessoal. Também são pessoas que escolheram não rodar o nó da Lightning, estão resolvendo operar a rede Lightning usando centralizadores, às vezes por falta de conhecimento, às vezes pelo motivo que for, resolveram usar esses centralizadores. Também existe esse percentual aqui deles, que também é a opção Alibaba, por exemplo, ó, DigitalOcean, Amazon, Google Cloud. Então existe também a possibilidade de você rodar usando esses centralizadores. E aqui tem o histórico, ó, amarelinho, são os canais que existem na rede Lightning que tem fechado, ó, tá diminuindo. E aqui tem a capacidade dos canais que aumentou um pouquinho, né? Então, se você olhar o gráfico aqui do número de canais diminuiu e da capacidade aumentou um pouquinho, tá segurando aí. Red Light, né, ela até então nunca foi tão adotada assim, acredito eu, muito pelo fato das pessoas não olharem muito para o Bitcoin como meio de troca e mais como reserva de valor. Acredito eu que seja mais por isso, mas ela funciona super bem. E é um protocolo descentralizado se você usar de forma descentralizada, porque você também pode usar de forma centralizada, né? Então, aqui, os nós da Lightning por rede, que você pode ver aqui, ó, somente Darknet, somente ClearNet, ClearNet, Darknet, desconhecido. Você pode ver essa outra análise aqui também. Classificação por liquidez, os que têm mais liquidez e os que têm maior conectividade, mais pontos se conectando ao seu canal. Porque, gente, se você abre um canal e você não tem tanta gente que sabe que você tem esse canal, acaba que fica mais difícil de você ganhar essas taxas, né? Então, muita gente às vezes acaba que usa esses hubs, abre mão mais da privacidade para ter mais retorno com as taxas e conecta o seu canal com um desses hubs para fazer parte dessa ponte que leva os pagamentos para onde eles forem. Então, aqui você consegue entender mais, ó, a Sim, que é um dos maiores, tanto em conectividade como em liquidez. E aí a localização deles você consegue ver também. Então aqui são dados sobre a rede Lightning, que é super interessante. Aqui, ó, se você quiser fazer aquele tipo de relógio que
Aquele relógio não, aqueles porta-retratos que tem, que você consegue colocar um navegador no porta-retrato e ficar passando a mempool do jeito que ela tá, para você ver a oportunidade de usar, quando é que é bom, quando é que não é. Poderia mostrar isso aqui, né? Ela vai atualizando aqui. Isso aqui é em relação à documentação para desenvolvedores, para usar API e tudo, para fins de desenvolvimento mesmo. E aqui é porque é um projeto de código aberto, né? Empresas que patrocinam esse projeto aqui do Mempool.space. Da mesma forma que empresas patrocinam o projeto do Mempool.space, que é um projeto de código aberto, tem empresas que patrocinam a rede Lightning também, ó, patrocinadores baleias, são grandes investidores, né? Os Chad também, os oldies que são antigos, integrações da comunidade, alianças da comunidade, tradutores do projeto, contribuidores, membros do projeto e os mantenedores, que são dois oldies na comunidade. Super recomendo que sigam os dois. Ó, se você clica aqui, vem para o perfil de cada um, vale a pena acompanhar. Então, pessoal, dê um geral aqui na mempool do Bitcoin, né? Quando você entra aqui no bloco, por exemplo, vou explicar isso aqui que eu ainda não expliquei. O bloco aqui, por exemplo, esse agora é o último que entrou. 890, 280 é o número dele. Lembrando que começou do número zero, tá? Então, se você pesquisa aqui do zero, ele vai lá pro zero e mostra também o que foi que aconteceu lá. E aí que agora nós estamos nesse aqui. Então vamos dar uma olhada nesse último que entrou. O hash é o identificador desse bloco, data e horário que ele foi minerado, tamanho 1.6. Normalmente eles entram até 2 megabytes, mas dá para colocar até 4 megabytes. Tem formas de você colocar até 4. Às vezes tem transações sendo feitas com uma inscrição, por exemplo, de um ordem. Hoje aconteceu até de uma música com 3.7 megabytes, praticamente o bloco todo, né? Então, isso é possível também, o peso, o intervalo das taxas, que variou entre 1 e 300 sats, média das taxas, sempre tem quem pague mais. Por exemplo, quando você faz transações através de corretoras, corretoras cobram alto para você fazer uma transação na rede, por exemplo, na hora que você comprou na corretora e vai sacar para sua carteira, fazer o saque de criptomoedas da corretora, elas cobram uma taxa alta. Para isso, eles acabam que pagam, inclusive, a taxa mais alta do que é o necessário no atual momento do Bitcoin, para ir logo a transação, já que cobraram tanto a mais para poder ir logo também. E aí você consegue acompanhar, inclusive é super interessante você olhar quanto que tá para você fazer suas transações e não pagar além do necessário também, por isso que é importante esse conteúdo, então deixe seu like. E aí você pode ver aqui, ó, o total das taxas que aconteceram nas transações desse bloco, o subsídio que o bloco teve, quem foi que minerou, que foi a Foundry USA, o bloco esperado e o bloco de fato, como ele era esperado e como ele de fato aconteceu. Os mineradores selecionam as transações de acordo com quem paga mais, né? É sobre ganhar dinheiro aqui. Então você pode ver aqui o total das taxas em Bitcoin, 0,0018, né? O peso, transações, total de taxas. E aqui, se você botar detalhes, ó, aparece mais também, mais informações, versão, bits, raiz de Merkle, dificuldade que foi para conseguir encontrar esse bloco, o nonce. Isso aqui é exatamente o que fica nesses testes, nessas tentativas de erros e acertos que o minerador fica com poder computacional para acertar esse nonce aqui, ó. E quando acerta, encontra o bloco. É isso, criptografia. Transações que aconteceram dentro do bloco, eles se registram aqui, ó. Isso aqui é a Coinbase Transaction. Coinbase Transaction é a transação que cria esses novos bitcoins que são criados quando acontece a mineração. Então, assim você consegue ter a Coinbase Transaction na criação das moedas recém-geradas e também é o nome de uma corretora, né? Mas na prática, no protocolo Bitcoin, Coinbase Transaction é a forma de você chamar a transação que criou os novos bitcoins aqui, como você pode ver. E as transações que existem dentro desse bloco, que são várias transações, né? Um conjunto aqui de 1.104 transações. Então aqui você pode ver cada uma delas, explorar cada uma delas. Quando você vê assim uma transação mais simples, ó,
Você vê que ela veio desse endereço e aqui é o mesmo, ó, são diferentes. Então, às vezes ela veio, ela saiu desse endereço aqui, aí mandou para esse e recebeu o troco em outro. Isso aqui é uma transação simples que ocupa poucos dados, você paga pouca taxa por isso, porque é uma transação simples. Às vezes tem transações maiores, vamos achar alguma aqui, e ela ocupa mais espaço de dados e assim você acaba que precisa pagar mais taxas, porque, ó, essa aqui é uma transação que ela tem mais dados, ela é mais complexa, às vezes são corretoras que estão fazendo transações mais complexas, e aí você já entende que ela é uma transação que ocupa um espaço maior e por isso você precisa pagar mais taxas. Por exemplo, esse bloco que eu comentei agora que inscreveu uma música de 3,7 mega, pagou US$ 2.300, é de acordo com quantos dados e não com o valor que você está mandando. E aí, por exemplo, eu quero explorar uma carteira. Vamos dizer que você quer explorar essa carteira aqui. Sobre a sua, eu já comentei, né? Que tem essa questão de privacidade, que vale a pena você clicar que ele copia. Copiou. Tem essa questão de privacidade que você o ideal é que você use um Node, que use até mesmo o TOR, se não quiser usar o Node, mas enfim, você pode pesquisar aqui a carteira e vai mostrar tudo, ó, vai mostrar tudo da carteira, pessoal, transparente, imutável, aconteceu, vai continuar aqui para todo o sempre. O que foi registrado aqui não muda e não mudará. Vai ficar aqui para toda a eternidade, entendeu? É assim que é. E aí você consegue acompanhar o movimento, ó, o saldo confirmado, o TXO, os confirmados, que são exatamente as notinhas de dinheiro. Imagina que você tem uma nota de 10, uma nota de 100, uma de 1.000. Aí você pode, inclusive, gerenciar, fazer o manejo do seu o TXO para deixar uma nota maior, uma nota menor, como você preferir. Total recebido, pendente zero, TXO pendente, o tipo do endereço do Bitcoin, porque existem alguns diferentes tipos de protocolos de criação de endereço de Bitcoin também. Então, pessoal, assim você consegue explorar. Eu quero explorar essa transação aqui específica. Aí você pode explorar aqui como é que ela foi, ó, também. Esse é o mempool.space. Acredito que essa explicação tenha ficado excelente, modéstia à parte. Então, deixe o seu like. Caso você queira me acompanhar lá na comunidade, eu tenho uma comunidade que falo bastante sobre Bitcoin. O nome dela é Multiverso. Tem o meu link, esse link aqui com todas as descrições. Você pode me encontrar nas outras redes sociais. Espero que você tenha gostado desse formato de vídeo. Fiz algo mais objetivo, focado em explicar sobre isso. Deixe seu like, comenta aqui embaixo e até.